Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, mais um estudo. Mas fiz um vídeo aí falando da verdadeira doutrina que Cristo ele veio, verdadeira religião que Cristo veio restaurar, fundar. Mas aí tem uns comentários protestantes que é a mesma falância, ou falange, mas a igreja perseguiu os tradutores da escritura, cara. Cara, você tem a escritura graça, a igreja católica apostólica romana. Quem escreveu, quem compilou, etc., foi os membros dessa igreja. Que igreja? É uma igreja protestante. Em 1517, a primeira igreja, 16 séculos de atrás, nem sonhava existir, cara. E o cano bíblico já foi definido lá no século III, em volta do século IV. Compilou, organizou São Jerônimo. Simples entender isso. Simples, certo? Mateus 16, 18, 19, olha só. O tema é o quê? A revelação não vem de homens. Não foi o homem que revelou, mas meu Pai que está no céu. Revelou esse projeto salvífico que nós temos essa igreja hoje. Só um teve a revelação. Por quê? Para ter uma só interpretação, segundo Pedro 20, para ter uma só doutrina. Por isso que ali os apóstolos estavam os 12, certo? Mateus 16, 13, ali está aquela discussão. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. E mais, eu quero saber da boca de vocês. Quem eu sou? Quem eu sou? Só Pedro teve a revelação. De quem? Foi revelação de homens? Não, foi do próprio Deus. Para a gente entender o quê? Que a verdadeira igreja não é projeto de homens. Olha só. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, eu sempre te falou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Agora, o fundamento de Lutero. Quem revelou a ele? Quem deu autoridade? Por ele si próprio. Edir Macedo, quem tem essa autoridade, Edir Macedo, de fundar a igreja? Ele morreu, restou na cruz? Não. Foi revelação do Pai? Não. Só uma observação. A mundial, a triangular, essas 60 mil igrejas espalhadas pelo mundo aí afora. Só Pedro, 19, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ó, primeiro vem a revelação do Deus vivo. Vem a interpretação do Filho do Deus vivo. E declara: Pedro, sobre você eu edificarei. Não fundarei a minha igreja, porque a igreja já está fundada. Eu edificarei a minha igreja. Porque quem vai fundar essa igreja... Aqui, ó. A linguagem da cruz. Quem vai edificar essa igreja? Os apóstolos carregando a cruz. Porque não é revelação de homens. João 3. Olha só. Aí vem pessoas defendendo projeto de homens. Você quer defender projeto de homens ou defender a verdadeira igreja? Você quer seguir a igreja projeto de homens ou você quer seguir a igreja que vem do próprio Deus? Que é a esposa do Senhor. Efésios 5, 25 e 6. Marido, amar a vossa mulher, 27. Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Olha só. Olha o termo, se entregou por ela. Certo? 31, João 3, 31. Olha só. E 36, ao 36, ó. Aquele que vem de cima é superior a todos aqueles que vêm da terra. É
terreno, fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Por isso que esses projetos, campanha, propósito, voto, fábulas, novidade, dá 100, dá 1000, faz esse propósito, faz essa campanha, olha o Gido, projeto de homens, que não vem do céu, do seio do Pai, da revelação do Pai. Olha só. E ele testemunha as coisas que viu. Eu vi, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confia que Deus é verdadeiro. Olha só. Olha só. Por isso que nós confessamos que a Igreja Católica é verdadeira. Porque não vem fundamento de homens. É revelação do céu. É revelação de Deus. É fundamento do Senhor Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, ó, porque ele concede o Espírito sem medida, ó. De Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo sem medida. Os apóstolos saem proclamar para edificar essa igreja. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Inspiração de outro Espírito, que é Espírito que não está alinhado aos Apóstolos 2. São espíritos de divisão. Inspirado pela serpente, como a serpente seduziu Eva, etc, etc. 2 Coríntios 11, 3. Certo? Olha só. O Pai ama o Filho e confia-lhe todas as coisas. Ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesará a ira de Deus. Olha só. Dá um pause aqui. Vê o que meu filho quer. Voltando aqui. Glória a Deus. Agora você imagina. Como vai dizer lá em Mateus, aquele que der testemunho de mim, eu darei também testemunho dele diante do meu Pai, diante dos anjos. Imagina aquele que der testemunho e defender essa esposa do Senhor. Simples, pô. Aquele, a fundamento do mundo, fundamento de homem, fala da linguagem dos homens. Mas aquele que é do céu, cara, fala a linguagem do céu. Tanto que Atos Apóstolos 2 desce quem? O Espírito Santo. E os apóstolos saem para pregar milagres e prodígios. Acontece, por exemplo, Atos Apóstolos 5, 15, 16. Quando Pedro passava, a sua sombra curava. Mateus 18, dado de graça. A graça é de graça. Hoje em dia você vê essa falange dessas doutrinas de fundamento de homens. Aquele que não der dízimo vai para o inferno, como aquele pastor do R.R. Soares. Simples, pô. É um evangelho mundano, um evangelho material, cara. Já o evangelho da igreja, ele é sobrenatural, porque Cristo é sobrenatural. A sua esposa é sobrenatural. E o Espírito Santo que assiste essa igreja, Mateus 28, 20, é sobrenatural. Muito diferente desse fundamento de homens. João 4, 23, ó. Olha só. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja, ó. Aonde vai estar a verdadeira adoração? Onde tem Cristo sacramentado, onde tem Eucaristia, onde foi confiado aos apóstolos 2 ali, 42, perseverar ele na doutrina dos apóstolos, na fração, na oração, na fração do pão. A Eucaristia, porque, ó, que isso deixa bem claro aqui, ó. João 4, 20, ó. Nossos pais, ó, olha só. O diálogo de Cristo com a samaritana. Nossos pais, ó, adoraram neste monte, mas vou dizer que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ó. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos homens. Olha só. Desce o Espírito Santo aos Apóstolos 2 sobre a igreja se torna pública. Agora reconhecemos aonde é a verdadeira adoração. Pelas igrejas e pelas comunidades fundadas ou edificadas sobre os apóstolos. Porque Cristo é o único fundador, a pedra de ângulo da igreja. Os apóstolos saíram para edificar igreja e fundar comunidades em sintonia com a igreja. São os corpos místicos, certo? Ah, mas eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo, membro dessa igreja que o Espírito Santo desceu. Templo do Espírito Santo é a igreja, porque o Espírito Santo habita na igreja.
Você é templo do Espírito Santo, não igreja. Tem uma diferença. Certo? Porque Efésios 3, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Onde se já dá glória. Efésios 3, 21. Simples entender isso. E se você for prestar atenção em João 16, 13, ali o Espírito Santo falarão através da boca dos apóstolos. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falarão através de Atos Apóstolos 2, 1, 5 desce o Espírito Santo. Quem está falando ali, usando a boca dos apóstolos, pregando, anunciando, destemidamente, sendo martirizado, sendo açoitado, é o Espírito Santo. Que, olha só, cara, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 3, eu amo esse versículo, cara, eu amo. Ó, Gálatas 1:7, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que se meio a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Quem são essas pessoas que irão proclamar outro evangelho diverso? Irão causar confusão, ó. 2 Coríntios 3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos e a parte da cidade para com Cristo. Mateus 4:4. Satanás está usando a própria escritura para fazer que isso cair. Olha só. Livre exame e interpretação pessoal. É só. E Cristo se refuta ele com a palavra, porque Cristo será o Senhor da palavra. Por que é o 4? Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Outro espírito. Diferente do que haveis abraçado outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Simples, pô. Entender isso. É evangelho, fundamento de homens. Quem fundou a Universal? Foi revelação de Deus, de Mateus 16 até o 19? Não. Foi homens. A triangular, a mundial, a plenitude, a internacional da graça. Quem inspirou o Valdemiro Santiago? Foi o Espírito Santo? Não, cara, porque o Espírito Santo ele não pode inspirar pessoas para fundar outras igrejas. Indo contra a Escritura. Contra o fundamento dos apóstolos. Não pode colocar outro fundamento qual já foi posto. O Espírito Santo vai colocar outro fundamento qual já foi posto, dando por pedra de ângulo Cristo e o fundamento dos apóstolos. As apóstolos 2 desce quem? O Espírito Santo. A quem Cristo enviou, a quem Cristo confiou. É o evangelho material? É o evangelho fundamento de homens? Não, cara. Simples entender isso aqui, ó. Escritura, cara. Escritura. Poderia citar vários textos aqui, ó. Mas está amplo para a gente entender o quê? Que você vê hoje em dia aí são homens falando por si próprio. E naquele dia, Mateus 7, olha só. 7, 21. Ó. Nem todos aquele que me diz Senhor entrará no reino do céu, ó. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do meu Pai que está no céu? Ser membro, as apóstolos 47, não estava para o caminho da salvação, porque se torna membro dessa igreja. Porque conhecia a verdade através dessas pregações, através do evangelho que quem foi confiado. E quem despreza, acontece aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios, fizemos milagres? E, no entretanto, eu lhe direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operar mal. Lucas 10:16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me ouve. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me ouve. Então, quem rejeita a igreja, quem rejeita o magistério, quem rejeita a tradição, quem rejeita a pregação dos apóstolos, estão rejeitando o próprio Cristo. Então, quem rejeita o próprio Cristo está rejeitando o próprio Deus que deu a revelação a São Pedro, Mateus 16:16. Por isso que naquele dia, Senhor, fizemos milagres e prodígios, expulsamos demônios, andamos com a Bíblia debaixo do braço, gritando, proclamando. Irmão, você não fez a minha vontade, cara. Fez vontade
de homens. João 3, 31, 36. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.